Amém? Vamos orar pelo pastor Kleber. Pastor Kleber é lá de Betim, lá de Minas, da regional do pastor Rodinei, nosso pastor. Amém? Pastor Kleber, pastor Mari, pastor Genildo, eu ia falar Tico, né? Mas tá toda hora, mas eu falei, fica mais prático, né, pastor? Pode falar Tico, não tem problema não, né? Então tá bom, fica mais prático. Amém? Vamos orar? Estenda as tuas mãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o pastor Kleber, e usa ele, que ele dê liberdade ao teu Espírito Santo, a ser um instrumento do Senhor nas tuas mãos. Que a tua palavra, Senhor, seja pregada, anunciada, com ousadia, com intrepidez, que o Senhor use ele, e que nós possamos receber o que vem, Senhor, da tua parte. Em nome de Jesus, nós aqui abençoamos a vida do pastor Kleber, para a glória do teu nome, amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem está feliz com Jesus aí nessa noite? Fico muito feliz. Está visitando mais uma parte da família Lagoinha. Sou muito grato a Deus por ter conhecido a vida do pastor Alexandre num congresso. Ele e sua esposa Letícia, pessoas que o Senhor me deu como um presente. Já me sinto como da família, viu, meu pastor? Muito obrigado mesmo. Está aqui hoje comigo a minha esposa, Mary, meu filho na fé, pastor Genildo. E é muita alegria estar aqui com os irmãos. O pastor estava falando sobre ser fiel no pouco e que Deus colocará você no muito. Então é interessante isso, irmãos, que eu sou um cara que vim do nada. Eu era ninguém. E mesmo sendo ninguém, eu sempre quis honrar a Deus. E essa semana eu tive a oportunidade de realizar um sonho que para mim era quase impossível. Eu estava com minha esposa, meu filho na fé, fazendo um cruzeiro pela costa aí de Santos, Rio de Janeiro. E a todo momento, a única coisa que eu conseguia era render graças a Deus. Porque Deus, Ele está sempre disposto a te surpreender. Ele está sempre disposto a realizar o teu sonho. Mas é necessário uma disposição, uma predisposição do teu coração para com Ele. E é isso que o pastor estava dizendo. Quando você predispõe o teu coração a Deus, Ele vai realizar muito mais do que você tem pedido ou clamado a Ele. Fala para o seu irmão assim: você está preparado para viver o sobrenatural? Então seja fiel. Amém? Pastor Alexandre deu uma spoiler aí, né? Do que eu vou pregar. João capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 30. Glória a Deus. Trago um abraço da Lagoinha de Betim. Sou discípulo do pastor Rodinei, pastor Euler. Congrego na Lagoinha Monte Carmo, uma igreja dentro do shopping. Uma igreja linda, irmãos, maravilhosa. Deus tem feito coisas grandiosas lá. Nós tivemos um top lá essa semana passada. 150 homens subiram a montanha. Tiveram vários testemunhos de homens transformados. E se você tiver a oportunidade, você procura o teu pastor para que você possa subir a montanha. Já subiu, meu pastor? Nem eu, ainda vou subir também. Estou na lista. Em agosto eu creio que eu vou subir a montanha. Todos acharam? Acompanha comigo a leitura, por favor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta.
Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tem vasilhas, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem a tenha que vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: vai, chama o teu marido e volta aqui. A mulher lhe responde: não tenho marido, Jesus, não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tem marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: acredita, minha mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Naquele instante chegaram os seus discípulos e admiravam-se que falasse com a mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: que procuras ou que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Amém? Vamos orar novamente um pouco mais. Senhor, nós te glorificamos esta noite. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade a qual podemos ouvir a tua voz. Pai, nós clamamos que o Senhor venha falar para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito, o Espírito da vida, da revelação, ele esteja conosco nessa noite, nos direcionando à tua verdade. Que a tua palavra pregada seja uma palavra que traga libertação, que traga mudança de mente, de comportamento, ó Pai. Que à medida que eu for pregando a tua palavra, haja cura no espírito e no corpo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que à medida que eu for pregando, ó Pai, a tua palavra, que as cadeias dos grilhões sejam quebradas. Pai, no nome de Jesus Cristo, que haja libertação diante da tua palavra pregada, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Irmãos, coisa linda esse texto, um texto muito conhecido de toda a igreja, um texto que vários pregadores pregam nele, mas esse texto muito me chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer que João está construindo 2 paralelos. No capítulo de número 3, João vem falando de Nicodemos, que é um doutor, que é um mestre da lei, que é um homem rico, conhecedor de teologia, e que Jesus traz a ele uma forma direta de evangelização. E aqui ele cria um paralelo no capítulo 4, com a mulher desprezada pela sociedade, uma mulher indigna aos olhos da sociedade, uma mulher que não tinha consideração pelas pessoas, pelo fato da vida e do testemunho que ela passava para as pessoas. Então Jesus, ele vem alcançando 2 tipos de pessoas aqui. Ele alcança o doutor da lei
e ele alcança aquele que é desprezado, ridicularizado pela sociedade. Aqui eu já aprendo que Jesus, ele não veio para quem carrega um título, ele não veio para quem tem uma posição, ele não veio para quem tem uma situação financeira, ele não veio para quem tem um doutorado, um mestrado, ele não veio para aqueles que se julgam ser conhecedores de algo, mas Jesus veio para todos aqueles que têm necessidade de encontrar a salvação. Como Nicodemos e esta mulher precisava de um encontro com a salvação, Jesus tem uma metodologia, Jesus tem um método que não é engessado. Ele tem uma forma de evangelizar o doutor, mas ele também tem a forma de evangelizar uma mulher que não é culta, uma mulher que é desprezada. Muitas das vezes nós queremos criar metodologias e engessar ela para que nós possamos alcançar uma pessoa. Eu quero dizer para você que quando você não quebra os teus princípios, não quebra os valores que existem dentro da Bíblia, não existe uma forma certa de evangelizar, não existe um método correto de evangelizar. O que vale é que a palavra de Deus, ela vai alcançar aquele que tem necessidade. Jesus, ele nos mostra que a situação e a pessoa vai ditar a forma a qual você vai se expressar a ela. Tem muita gente que chega com muita formalidade, né, meu pastor Alexandre, para alcançar um coração. Eu e o pastor Genildo já evangelizamos o presídio, e não tem como você chegar no presídio com formalidade, porque se você não tiver uma forma direta para falar com eles, e uma forma agressiva, porque nós estamos num cenário violento, você não chama a atenção deles, e aí você muda o seu comportamento. Não é que você está quebrando os teus princípios, não é que você está quebrando os teus valores, mas você está mudando a forma de alcançar um coração. E eu lembro que quando nós chegávamos diante da grade, nós falávamos assim: e aí todo mundo, chega aí para ouvir a palavra de Deus. Quem está sem camisa, bota a camisa, quem está fumando, joga o cigarro fora. Aí os caras já ficavam assim, né? Tu está achando que é só você que viveu vida ruim? Eu também já vivi vida ruim. Eu tive lá do outro lado também. Mas a verdadeira prisão não é a grade, é a tua mente. O dia que a sua mente for liberta, você será liberto. E nós vimos pessoas ali se rendendo ao Senhor. Jesus então, ele traz essa forma de que você não tem um método para alcançar pessoas. E é tão interessante que João vai construindo isso. E ele começa a dizer que Jesus, ele tem um motivo para sair da Judéia e ir para a Galileia. Ele vai estar dizendo que existia uma disputa, perguntas ali, de quem estava batizando mais, quem estava fazendo discípulos a mais ali. E Jesus não estava interessado nessa situação de quem fazia mais. Jesus não estava interessado em números, Jesus não estava interessado em destaque, mas ele estava interessado que o reino de Deus fosse pregado. A Bíblia vai dizer: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus não batizava. O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo: eu não estou preocupado com holofote, eu não estou preocupado com aplausos, eu estou preocupado que a palavra de Deus seja pregada, eu estou preocupado que o reino seja implantado. Quando Jesus, ele entende que isso está acontecendo, porque as pessoas é assim, as pessoas elas gostam muito de contar números. Ah, pastora, a igreja de fulano está tão vazia, ah, fulano canta tanto, Bertano prega tanto. Irmãos, eu sei que a gente não pode fazer a obra relaxadamente, de qualquer maneira, mas você não pode julgar o nível que Deus opera ou faz pela quantidade ou por aquilo que a pessoa oferece, porque Deus, ele fala na boca de um profeta, mas ele também pode falar através de uma mula. Quando Deus quer operar, não existe limite, não existe situação. Quando Deus quer salvar, ele está quebrando barreira. E é dentro desse texto aqui que ele traz, ele nos ensina que ele é quebrador de barreira, ele é quebrador de protocolo.
Jesus veio para quebrar barreira e quebrar protocolo. E ele vai então de Jerusalém para Galileia. Mas é interessante que ele vai dizer: é necessário passar em Samaria. Irmãos, para os judeus era impossível passar em Samaria. Essa ideia não tinha cogitação, porque Samaria era um lugar de rivalidade. Para vocês terem ideia, o judeu ele escolhia passar pelo Jordão, andar 175 quilômetros, 80 quilômetros a mais, para cortar a volta, para não passar dentro de Samaria. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus, ele escolhe passar por dentro de Samaria, porque estava num tempo chuvoso e o Jordão ia transbordar. Mas eu, na fé que eu tenho, e no Deus que eu conheço, e sabendo quem é Jesus, quando ele diz que é necessário passar em Samaria, é porque ele tinha um cronograma do céu, ele tinha uma agenda do céu, para que aquela mulher tivesse um encontro com ele, e a vida dela fosse mudada. Ei, as coisas não acontecem na vida do crente por acaso, irmãos. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito, Deus tem algo para fazer na tua vida, e Ele está fazendo na tua vida algo, Ele tem algo para fazer na tua família, na tua casa, Ele tem algo para fazer sobre você. Entenda, Deus nunca é pego de surpresa, é Ele que nos surpreende. E Ele surpreende aquela mulher naquele dia. A Bíblia diz que por volta da hora nona, da hora sexta, aquela mulher sempre passava ali para buscar aquela água. É tão interessante que a hora sexta aqui é meio-dia, irmãos, é sol escaldante, é sol rachando, é um tempo difícil. E aquela mulher escolhia um momento onde as pessoas estavam retiradas, porque ela é uma mulher que escondia da sociedade, porque o pecado que ela carregava trazia nela vergonha. E essa vergonha afligia a alma dela de tal forma que ela se escondia das pessoas. É fácil, irmão, botar uma lata um cântaro de água na cabeça e meio-dia atravessar quilômetros para buscar água. Era tão necessária aquela água naquele tempo. E ela pagava esse preço para esconder o pecado dela das pessoas. Mas Jesus vem para tirar aquela mulher do anonimato, de uma vida escondida, para trazer brilho, para trazer vida, para trazer graça sobre ela. E ela então tem um encontro com Jesus, ali naquela situação. E Jesus então, ele vem quebrando barreira, e a primeira barreira que ele quebra é a cultural. Por que a barreira cultural Jesus quebra aqui, meus irmãos? Porque a primeira coisa que ele faz, ele pede os discípulos dele para ir até a cidade comprar pão. Primeiramente, judeu não comeria pão de samaritano, porque o pão de Samaria é pão imundo. Em segundo lugar, um homem judeu nunca conversaria com uma mulher, principalmente em um lugar público. E aqui ele quebra um protocolo cultural para alcançar um coração desejoso de Deus, para alcançar uma vida. Você entende o valor que Jesus dá para a vida? Ele está saindo da Galileia, ele entra para dentro de Samaria, um lugar hostil, para alcançar uma pessoa. Isso me mostra o como e o quanto nós devemos nos esforçar para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, para alcançar aqueles que ainda não experimentaram aquilo que você está experimentando aqui hoje. E Jesus então tem um encontro com aquela mulher, e a Bíblia vai dizer que ele chega fadigado, que ele chega cansado. É tão bonito ver João mostrando a humanidade de Jesus, porque ele era Deus, mas ele também se cansava, ele se fadigava, ele tinha necessidades fisiológicas. E ele tem um encontro com aquela mulher, e ele vai pedir ela água. Fala, dá-me de beber dessa água. E ela vai dizer, mas você é judeu. Os judeus tinham um grande problema com os samaritanos, que nasceu lá na divisão de Roboão com Jeroboão, reino do sul, reino do norte. Quando a Síria invade o reino do norte, traz Israel, as 10 tribos, acontece a miscigenação, a cultura é modificada, outros deuses entram, e é por isso
que os judeus odeiam tanto os samaritanos, porque eles se corromperam na caminhada, mas os judeus dentro de Babilônia se mantiveram. Então isso criou uma divisão religiosa, isso criou uma repúdia do povo judeu pelo samaritano. E aqui Jesus vai dizer, quando ele pede água a ela, é tão interessante, que ela vai dizer, mas você é judeu, você não pode me pedir água. Mas ele vai dizer, se tu soubesse o dom de Deus. O que ele está falando? Se tu conhecesse o amor do meu Pai pelo ser humano, você ia entender que não existe obstáculo, não existe religião, não existe cultura, não existe aquilo que pode impedir do meu amor alcançar você. Não existe posição social, intelectualidade, posição financeira, não existe. Se tu conhecesse o dom de Deus, que é a graça manifestada, é o próprio Filho manifestado a nós, você entenderia que a divisão entre judeu e samaritano vai acabar aqui agora. Ei, quando Jesus chega e manifesta o dom dele, não tem família separada, não tem pai contra filho, não tem filho contra pai, não tem marido contra mulher, não tem mulher contra marido. Ei, não tem irmão contra irmão, não tem membro contra pastor, não tem pastor contra membro. A unidade, a união, o amor, a empatia, a vida, a misericórdia. Ei, quando o dom de Deus manifesta, algo tem que acontecer. E o dom de Deus se manifesta aquela mulher de uma forma tão graciosa, que ela vai entender muita coisa. E ele vai dizer a ela, se tu soubesses a quem você pede água. Queridos, é tão interessante que da mesma forma que Nicodemos não entende as coisas espirituais, ela também não entende o que Jesus está falando com ela. Eu tenho uma água especial. Ele vai dizer, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Irmãos, essa água viva é o que todos nós precisamos todos os dias da nossa vida. Essa água viva é o mesmo nascer de novo que Jesus está dizendo para Nicodemos. Porque Jesus entende e sabe que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E não adianta você dizer que você é a imagem e a semelhança de Deus, sendo que você não nasceu de novo ou você não bebeu dessa água. Porque uma vez que o pecado entrou no mundo pela vida de Adão, nós nascemos na descendência de Adão e deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus para ser a imagem e semelhança de Adão. Como Davi fala, eu fui gerado em pecado. Mas quando esta água viva, ela vem até nós, esse pecado, ele é lavado, ele é limpo, você é absorvido. E você volta a ser a imagem e semelhança daquele que te criou. Você está mais próximo, a aliança é restaurada, o relacionamento é restaurado. Jesus está dizendo com ela, se você beber dessa água, a tua aliança será restaurada. Uou! E ela lhe diz, Senhor, nem sequer tem vasilha. Ela está materializando aquilo que Jesus está trazendo como espiritual. Sabe qual é o erro nosso dentro da igreja às vezes, irmãos? É materializar aquilo que Jesus está querendo que nós compreendemos como espiritual. É igual quando Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Aí você está brigando dentro de casa, você está fazendo as coisas na força do próprio braço, e Deus está dizendo, abra os teus olhos espirituais e contempla o que é espírito, para que você possa discernir e viver graça e manifestação. E essa mulher então, ela começa a entender as coisas, e Jesus vai dizer, aquele que bebe desta água, nunca mais terá sede novamente. Jesus está dizendo de preenchimento, de contentamento, porque aquela mulher era uma mulher vazia. Aquela mulher era uma mulher que buscou contentamento em várias coisas e não encontrou. O que eu aprendo aqui, irmão, tudo que você faz por você mesmo,
vai passar e vai trazer vazio e frustração, mas quando Deus faz em você e através de você, você transborda e é preenchido de tal forma, que nada lá fora pode trazer novamente o desejo de você voltar para onde você vivia, ou aquilo que você praticava. Ele está dizendo: ei, se você beber dessa água, não só você vai deixar de ter sede, mas você vai ser como uma fonte que jorra água para a vida eterna, irmão. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para você? Que você vai transbordar. Quantas pessoas estão como uma fonte seca dentro da igreja, porque pararam de alimentar daquele que é a água viva, pararam de imergir dentro da palavra de Deus, pararam de ter seu tempo de secreto com o Senhor, pararam de se santificar, porque estão se amoldando de forma que não agrada o Senhor ao mundo. Ei, mas quando bebe dessa água, você não pode ser como todo mundo, você tem que ser diferente. É isso que Jesus estava dizendo, você tem que ser diferente. E ela fala: eu quero beber dessa água, eu quero beber dessa água, porque eu quero parar de vir aqui nesse poço, eu quero parar de vir buscar água. Ela estava preocupada com a situação dela naquele momento, ela estava mais preocupada com as obrigações dela. E muitas das vezes nós estamos assim dentro da igreja, buscando Deus, pedindo Deus para resolver os nossos problemas, mas Deus quer muito mais que resolver os teus problemas. Ele quer resolver os teus problemas e quer fazer você a solução do problema de outras pessoas. Yeah. É isso que ele estava dizendo. E ele vai dizer: cadê o seu marido? Cadê o seu marido? Não tem como, irmão, beber a água do Senhor se você não se expor para o Senhor. Você tem que abrir o teu coração e expor aquilo que está impedindo de você beber a água. Jesus tinha água, mas ela não podia beber enquanto ela não abrisse o coração ao Senhor. E Jesus perguntar: cadê o seu marido? Ela: eu não tenho marido. Quando vai dizer que a verdade liberta, é isso que ele está dizendo. Porque muitas das vezes nós pensamos que é essa verdade para nós que nos liberta. Sim, mas existe uma verdade aqui que precisa ser liberada para o Senhor, para que Ele possa nos libertar. Você tem que ser sincero com o Senhor. Senhor, eu sou fraco aqui, eu peco aqui, é isso que eu faço, me ajuda. Quando ela falou: eu não tenho marido, ela falou assim: me ajuda, porque eu tive 5 divórcios, e o que eu tenho agora, eu sou demasiado. E sabe que lindo? Jesus, ele bate de chuteira de trava de rosca, viu, irmão? Porque ela estava dizendo: eu sou demasiada. E tem muita gente que fala assim: juntado com fé, casado é. Irmão, isso é pronúncia do inferno, porque para Jesus tem que ser casado no papel e na bênção do pastor. Não tem esse negócio de juntado com fé, casado é, não. Jesus não dá legalidade ao demasiar. Ele está dizendo: isso aí não é casamento, você está em adultério, você é adúltera. E automaticamente Jesus desperta nela o sentido para adoração. Aquele que está disposto a abrir mão do pecado, abrir mão da vida promíscua, a primeira coisa que vai nascer nele é a vontade da adoração. E ela questiona Jesus: Jesus, aonde é o lugar da adoração? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no Monte Gerizim. Aonde nós devemos adorar? E Jesus vai dizer para ela uma coisa muito interessante que nós devemos aprender: o lugar da adoração não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas o lugar de adoração é em você, mulher samaritana. Quando você me adorar em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração, o que ele está dizendo? A verdadeira adoração é que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12: rogo vós, irmãos, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o vosso culto racional. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo para ela? Você está se sacrificando, você está morrendo para o seu pecado. Quando você morre para o pecado, você está pronto para me adorar.
A adoração verdadeira, ela só vem com sacrifício. Sem sacrifício não existe adoração. Quando Abraão pega seu filho Isaque, ele fala com os seus senhores, seus servos: fique no pé do monte, porque eu e meu filho vamos adorar o Senhor. Não existe adoração sem sacrifício, irmãos. Não adianta você vir cá e levantar as mãos e falar: eu me entrego. É cruz, irmãos. Aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga, não é isso? Negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga. O que ele está dizendo? Na hora que você entender, que você largar o teu desejo para viver o meu, na hora que você deixar a tua vontade para viver a minha, você vai experimentar coisas grandiosas sobre a sua vida. É isso que ele estava dizendo, e essa mulher entendeu isso. Ela disse para ele: você vai ver o Messias. E ele relata para ela: eu sou. E quando ela entende isso, a água já começa a fazer efeito na vida dela, irmãos. É tão interessante que ela deixa a necessidade dela, pastor Alexandre. Ela andou quantos quilômetros para buscar aquela água? Era a necessidade, era o que ela precisava naquele momento. E ela larga o cântaro e vai correndo para a cidade para dar testemunho. O que ela está fazendo? Ela vai fluir, ela vai jorrar a água da viúva para outras pessoas. Mas tem muita gente que está presa no cântaro, tem muita gente que está presa nas obrigações, no trabalho, nas responsabilidades, e fica pensando naquilo, mas não consegue fluir. Por quê? Porque não está na dependência de Deus e na própria dependência. Mas aquela mulher, quando ela entra na dependência do Senhor, ela começa a entender: agora não sou eu mais, mas Ele é em mim, e as coisas vão acontecer. E ela então vai dar testemunho. E o versículo de número 39 vai dizer assim, estou finalizando, irmãos: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa dos teus dizeres que cremos, nós próprios ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, coisa maravilhosa. O que João está dizendo aqui? Que essa mulher fluiu de tal forma que as pessoas foram alcançadas, e as pessoas experimentaram a experiência dela. Mas quando eles conheceram o Senhor, eles disseram: agora já não é mais pela tua experiência, agora nós estamos tendo experiência com o Senhor. Ei, irmão, eu quero profetizar nessa vida, nessa noite na sua vida. Eu quero dizer para você que você vai parar de contar a experiência dos outros, e você vai ter as suas próprias experiências para contar para outras pessoas. Você vai deixar de falar aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, e vai começar a contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa e na sua família, para a glória e honra do nome dEle. Você vai ter as suas próprias experiências, amém? Experiências alcançam pessoas. Diga para o seu irmão: ela teve uma experiência com o Senhor, sim ou não? E a experiência dela alcançou a multidão. Você tem uma multidão para ser alcançada através da sua experiência, amém? Coloque de pé, quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, existe uma fonte inesgotável nesse ambiente, nessa noite. Esse é um ambiente para que você possa tomar dessa água. Eu sei que tem pessoas aqui que pararam de tomar dessa água. Eu tenho pessoas aqui que é fonte, mas essa fonte não está jorrando. Você não foi chamado e escolhido para que você não desse fruto. Jesus disse: eu sou a verdadeira videira, e aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Essa mulher, ela entendeu, ela bebeu daquela água e automaticamente ela começou a produzir frutos. Eu não sei o que tem impedido você de dar fruto no Senhor. Eu não sei se é o envolvimento com o trabalho, não sei se é o envolvimento com as obrigações de casa. Eu não estou aqui dizendo para você que você deve ser irresponsável.
Mas quando Marta e Maria estão diante do Senhor, Maria escolheu o melhor momento, que era servir o Senhor. Quando nós entendemos que nós fazemos por Deus e Deus faz por nós, é esse o milagre que Deus quer operar na minha e na sua vida. Que Ele vai dizer naquele texto onde que Jesus relata sobre nós não andarmos ansiosos. Ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmão, o dia que essa chave virar na sua vida, você vai experimentar coisas grandiosas. A chave virou na vida da mulher samaritana, ela largou o cântaro. O que você está precisando largar nessa noite? O que você está precisando deixar, para que uma multidão seja alcançada por aquilo que Deus tem feito e vai fazer na sua vida? Mas para isso é preciso, às vezes, irmão, largar aquilo que parece mais necessário no momento, porque o que é mais necessário na sua vida agora é a manifestação de Deus. Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós rendemos graça ao Teu nome. Eu sinto a Tua presença nesse lugar, Deus. Derevasui canto de comandarado. Elebravassai canto naraço. Elebravastu e comandarabi andaraçubi de candarábia. Elebravastu de comandarabi andaraçai. Elemandarassu e candaraba andaraçúbia. Meu Deus, começa a visitar o Teu povo nessa noite. Como o Senhor visitou aquela mulher no poço de Jacó, Deus, e deu água para ela, e aquela água era para produzir vida e vida em abundância, Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão esgotadas, que estão cansadas, que estão fadigadas, que não conseguem mais andar no Senhor, e elas precisam dessa água nessa noite para ter um renovo do Senhor. E eu clamo, Senhor, Deus, que essa água comece a jorrar, e a Tua igreja comece a beber, comece a clamar nessa noite, comece a beber dessa água. Existe um rio fluindo sobre a tua vida, Ele é disponível a todo momento, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Jesus, alimentando você nessa noite. Ei, não importa a tua fraqueza, não importa os teus erros, o que importa é que você vai deixar o cântaro, você vai dizer a verdade, você vai experimentar dessa água viva, e ela vai fluir de tal forma na tua vida que ela vai criar um rio. Quando o rio de Deus chega na tua vida, ninguém te para, irmão, ninguém te para. Meu Deus, começa a tocar, começa a visitar nessa noite. Começa a encher a tua igreja com graça. Começa a encher o teu coração do teu povo, Deus, de forma que não exista mais espaço para o vazio. Que o Senhor possa preencher todo o interior da tua igreja, dos teus filhos, para que eles possam, Deus, transbordar alegria, prosperidade, paz, contentamento no Senhor. Oh, alavastu e candaramanaraçai. Meu Deus, flua na tua igreja, meu Pai. Eu te peço, renova aquele, Senhor, que entrou aqui nessa noite dizendo: não dá mais para mim, eu quero parar, eu não consigo mais, estou cansado. Ei, aquela mulher estava cansada de todo dia ali buscar uma água que não saciava a sede dela. Ela tomava e ela tornava a ter sede. Mas eu quero dizer para você que esta é a noite de Deus saciar a tua sede, saciar o teu desejo, saciar os teus sonhos, saciar os teus projetos. Essa é uma noite que Deus marcou para te dar água viva. Aleluia, glória a Deus. Você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor. Você pode aplaudir Ele, você pode glorificar Ele, você pode bendizer o nome dEle. Uou! Ei! Bendito seja o nome dEle. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele.
que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra, pastor? É o que Jesus revelou para ela. Jesus não falou com nenhum dos seus discípulos que o Pai estava à procura de verdadeiros adoradores. Jesus não falou com nenhum dos seus discípulos sobre adoração. Jesus não falou com nenhum dos seus discípulos que Ele era o Pai que estava buscando. O que Deus revelou para uma pecadora, não revelou para quem estava andando com Ele há 3 anos. Isso me faz entender e compreender que Deus não faz acepção de pessoas para revelar os seus segredos. Eu vou dizer de novo. Isso me faz compreender que a qualquer momento, a qualquer instante, ainda que alguém pense que a qualquer um, e pensa que precisa ser um anjo, um querubim, um serafim, para poder compreender segredos de Deus a serem revelados, Deus revelou para ela o que não revelou para muitos que andavam com Ele. Deus não olhou o nível que ela estava para lhe contar coisas profundas que não havia falado para quem andava com Ele. Entenda uma coisa, Deus está dizendo nessa noite: não pense que você precisa ser um anjo, querubim, um serafim, para poder entender e compreender os segredos de Deus e as revelações de Deus. Deus olhou naquele instante, enquanto o mundo julgava que era pecadora e que ela não era digna de nada, Deus estava revelando os seus segredos, o que é que Ele estava manifestando para ela. Prepara-te, porque Deus quer falar com você o que não falou para muita gente. Entenda uma coisa, aquela mulher foi como uma mulher comum buscar, mas quando aquela mulher encontrou com a fonte, ela não voltou da mesma maneira, porque todo aquele que tem encontro com o Senhor nunca se torna a mesma pessoa. Aquela mulher foi sem nenhum propósito para o reino, mas ela voltou com todo o propósito para o reino. Eu vou dizer de novo, aquela mulher foi sem nenhum propósito para o reino, mas ela voltou com todo o propósito para o reino. Aquela mulher foi em busca para poder suprir a sua necessidade, mas ela saiu para suprir a necessidade de muita gente. Escute, talvez você entrou aqui nessa noite para suprir a tua necessidade, mas Deus vai te surpreender para suprir a necessidade de muita gente. Aquela mulher começou o ministério dela, naquele momento, naquela hora, como a maior evangelista que tinha. Ela não precisou falar em línguas estranhas, não derramou óleo sobre a cabeça dela, ela não precisou ter um quipá, ela não precisou entrar na sinagoga e nem no templo, mas o ministério daquela mulher começou no encontro de Jesus. Entenda que o teu ministério começa agora, quando você encontra com Jesus. Ela
Ela quebrou todos os paradigmas, todas as coisas. Começou um grande ministério. Em nome de Jesus, irmãos, hoje vai começar um grande ministério da tua vida. Ela voltou para casa uma evangelista. Ela não voltou como uma mulher samaritana. Ela voltou com um propósito. Ela foi buscar uma coisa, mas ela levou outra. Uma coisa eu peço ao Senhor e duas coisas Ele me dá. Talvez você veio buscar algo para si, mas o que Deus tem para você é muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. O que Deus tinha para ela era muito mais do que ela pensava, muito mais do que ela imaginava. Quem sabe você veio aqui para buscar algo para si, mas o que Deus tem para você é muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. É muito mais além. É muito mais além. Aquela mulher não sabia do potencial que ela tinha. Nem ela mesma conhecia o potencial que ela tinha. Às vezes a gente não sabe o potencial que a gente tem nas mãos do Senhor. Deus sabe o potencial que você tem. As pessoas olhavam ela de uma forma, mas Jesus olhou ela de outra maneira. Enquanto o mundo pode te olhar de uma forma, Jesus te olha de outra maneira. Eu quero perguntar nessa noite. Talvez você se afastou, distanciou. Talvez você, por algum motivo, como aquela mulher que todas as pessoas olhavam para ela e ela teve que ir sozinha porque ela não queria sofrer a discriminação das pessoas e afastava ela das pessoas. Quem sabe alguma coisa te afastou do Senhor, mas hoje eu te convido a voltar para Jesus. Levante a sua mão se você está aqui nessa noite e você compreendeu e fala: hoje eu vou voltar para Jesus. Tem alguém nessa noite? Levanta a sua mão para mim te conhecer. Se alguém aqui nessa noite pela primeira vez, e que pela primeira vez hoje quer ter um encontro, e teve um encontro com Jesus, pela primeira vez quer entregar a sua vida para o Senhor, e voltar com um propósito que o Senhor tem na sua vida, levanta a sua mão para me te conhecer nessa noite. Se não há ninguém, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue falando ao teu coração, que você leve esta palavra que foi ministrada, que essa palavra que foi pregada. Deus continue te abençoando, pastor Kleber, que Deus continue te usando de forma poderosa, que esta palavra possa enraizar no teu coração. As portas que estavam fechadas para aquela mulher, que ninguém dava voz para ela. Alguém escutava aquela mulher? Ninguém escutava ela. Ela não tinha moral perante as pessoas. Mas depois do encontro com Jesus, todo mundo escutou a sua voz. Depois que ela teve encontro com Jesus, todas as portas tiveram que abrir para ouvir a voz dela. Existem portas que são fechadas, mas só vão se abrir depois que você tiver o encontro com Jesus. As portas se abrem para ouvirem a tua voz. Corações vão se abrir para ouvir a tua voz. Amém? Que nós possamos ter um final de noite abençoado. Que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te leve em segurança, que o Senhor te leve, e que nós possamos assim. Amanhã é feriado. O feriado de amanhã não é um feriado simples. O feriado de amanhã é um feriado religioso. É um feriado que nós trazemos à memória a morte de Jesus, e o domingo a ressurreição de Cristo. Jesus morre na sexta, mas ressuscita no domingo. Então que nós possamos trazer à memória desse final de semana que Jesus morreu e ressuscitou, e por isso nós possamos ter esperança e podemos ter fé. Amém? Vem aqui, pastor Daniel, vem fazer esta oração. Venha orar. Eu vou estar ali na porta, te abraçando, te cumprimentando em nome de Jesus. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Glória a Deus! Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por a palavra tão poderosa e avivadora neste lugar, nessa noite. Que a tua mão, Senhor meu Deus, que o teu poder, que o teu braço, Senhor meu Deus, forte e poderoso, tenha alcançado tantos que estão aqui, quanto aqueles que estão conectados conosco, Senhor meu Deus, e que também ouviram essa palavra.
Nós te louvamos, ó Deus amado, por cada um, por cada vida, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que a graça do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo que está sobre nós, permaneça conosco hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, para todos, sempre, todos digam amém! Aplauda o Rei! Dá um abraço nesse irmão que está perto de você. Dê um bom final de semana para ele. Domingo tem cantata, viu? Não esqueça das crianças.